Olá, voltamos então hoje com o programa Semear com a pastora Lilian e o pastor Vlad. Vamos falar então um pouquinho agora sobre a Igreja Cristo é o Caminho na direção da pastora Lilian e do pastor Vlad. Bom, então, a Igreja Cristo é o Caminho ela foi fundada lá em 2005, 2006, né? A gente está fazendo agora, vai fazer 15 anos agora, esse ano. Né? Quando a gente acabou saindo da quadrangular, então o pastor Pires ainda estava, né? Ele era o diretor, ele era o presidente, ele é a pastora Amar, e a gente ficou auxiliando ele um bom tempo, né? Como pastor auxiliar, né? Ajudava em tudo, tanto além de ser da diretoria, ajudava, né? Também na parte espiritual. Aí um pouco antes dele falecer, uns 2 anos antes, eu comecei, porque ele já estava debilitado, não podia mais, né, dirigir, eu comecei então a me envolver mais com a igreja, né, assim, com os cultos, com as pregações, com a administração e tal. E aí depois que ele faleceu, a pastora Mara ainda ficou uns 2 anos ainda dirigindo, e até que chegou um tempo que ela disse, olha, não posso mais, não tenho mais condições físicas, né, para poder continuar dirigindo a igreja, e nos passou, então, o cajado, vamos dizer assim, né, para mim e para a pastora Lília. E então, desde aí eu assumi como presidente da igreja. Hoje eu sou legalmente quem assina pela igreja, né, da diretoria, eu sou o presidente, a pastora Lília é a vice-presidente. Nós temos uma diretoria constituída, legalmente constituída, presta contas, tem um contador, né, tem um escritório de contabilidade que faz a nossa contabilidade, tudo. Né? E eu sou o presidente, então, dessa diretoria. A pastora Lília é a vice-presidente. E desde aí a gente está, então, implementando a nossa forma de administrar, vamos dizer assim, uma igreja. Né? Não nos afastamos do ensino maior, né, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, que é a nossa doutrina. Nós temos a Bíblia como regra de fé, como regra de vida, como doutrina. Né? Seguimos a Bíblia em todos os seus, né, procuramos seguir ela em todos os seus aspectos. Tem alguns dogmas e doutrinas que nós não nos afastamos, né? Mas administrativamente a gente procura implementar o nosso jeito, né? Então a gente tem, como a pastora depois vai falar, a gente tem grupo de crianças que a gente está, né, que alguém cuida, a gente tem um grupo de senhoras que a pastora Lília, né, cuida, a gente tem um grupo de social que trabalha muito forte na parte social com o irmão Ayrton Barreto, né? Temos grupo de coreografia, né, e a igreja em si, grupo de louvor, e a gente procura implementar uma forma, o nosso rosto, o nosso jeito de administrar, né, a igreja sem se afastar dos princípios espirituais que a Bíblia manda. Essa transição do ministério para vocês, como que os membros receberam isso? Isso é uma boa pergunta. Né? Mas isso tudo como a gente acredita na palavra de Deus, né, e naquilo, como eu disse, que Deus está sempre no controle, a transição a mudança sempre né? Sim. Tu sai de um estilo, né, de pregação, de vivência, de administração, de obediência para um outro estilo, né? Não que um seja melhor ou pior que o outro, não, são estilos diferentes, são maneiras diferentes, visões diferentes de uma mesma coisa, né? Então isso às vezes não, geralmente a mudança ela é complicada, difícil para algumas pessoas, né? Mas a transição ela ainda está em andamento, né? Porque a gente já recém faz uns 3, 4 anos que a gente está, né? 4 anos. Então, mas assim, a gente entende isso e a gente até já recebeu isso como profecia, como orientação de Deus, que é um novo tempo, sabe? Que aquelas pessoas que vieram com o pastor Pires, né, uma grande maioria, um pouco já saiu, outras ainda estão, mas já tem frequentado menos, e estão vindo pessoas do nosso ministério agora, sabe? Pessoas que se converteram com a gente, com nossa administração, e que já estão mais acostumadas com o nosso estilo de liderança, né? Com o nosso jeitinho. Nosso jeito, né? Mas a gente procura implementar, então, uma nova forma de ver as coisas, não se afastando da Bíblia, né? Mas colocando a nossa maneira de enxergar. Às vezes uma coisa que o pastor Pires agia de um jeito, a gente age do outro, não que um está certo ou que o outro esteja errado, mas são maneiras diferentes. E a transição ela ainda está em andamento, né? Ainda está, algumas pessoas continuam vindo um pouco menos, outras ainda estão fiéis e continuam participando, mas houve algumas dificuldades porque é normal, né? As pessoas às vezes
estão acostumadas com o tipo. E quando tu tira as pessoas da situação de conforto, né, elas se sentem às vezes, né, incomodadas. Mas perfeitamente normal, tudo tranquilo e estamos em transição ainda. Tem alguns ainda que tem aquela visão do pai. Eu vou falar o pai porque o pai ele ministrava mais a palavra, né? A mãe era mais parte de louvor, né, amor? E quando Deus usava ela em profecia também, né? E agora, depois de 4 anos, que as pessoas já estão tendo aquela visão assim, não, realmente, eles são meus pastores, né? E aí eles começam até enxergar nós como os pastores deles, para ajudar eles na forma de palavra e oração, e os seus coraçõezinhos vão sendo ministrados, a sua vida vai sendo, né, ali abençoada naquele gesto de entender que aquilo era uma visão de Deus, não uma visão do homem que nós estamos ali. Porque às vezes as pessoas acham que ela é escolhida pelo homem, ela não é, ela é escolhida por Deus. Deus tem que agir o homem para chegar até nós, para que nós possamos levar o nosso chamado. E elas estão entendendo isso aí. E vai fazer 4 anos. A pastora Lília tocou num ponto muito importante. Primeiro, né, é as pessoas aceitarem, né, que tu passou de ser um colega de grupo, né, um amigo de louvor, um colega de igreja, para ser o pastor. Né? Isso às vezes é difícil para algumas pessoas, mas a gente tem conseguido. Né? E outra coisa é implementar a tua forma de enxergar as coisas. Né? Então, mas essa transição, ela ainda, como eu disse, ela ainda está em andamento, mas está sendo legal, está sendo bom, porque as pessoas estão vindo, estão entendendo, né, estão compreendendo que hoje nós somos pastores. Né? Hoje nós estamos responsáveis tanto pela vida administrativa da igreja quanto espiritual. Né? Mas a Lília tocou num ponto importante, as pessoas te enxergar, né, e te respeitar como pastores. Graças a Deus a gente tem conseguido dentro da igreja. Inclusive o pai ele não era um militar, mas ele tinha a sua visão positiva e ele trazia a palavra, antigamente, muito rude, dura. Sim. E nos dias de hoje o mundo está andando, o mundo está progredindo, crescendo. Então a gente tem que dar um ensinamento, tipo, puxando um pouquinho a orelhinha, mas também sendo, né, sábio. Sim. Porque como que tu vai ganhar uma pessoa lá fora? A gente tem que levar a palavra de Deus maleável, uma palavra de amor, mas mostrar o certo e o errado. Sempre com prudência. O pai era mais rude. O pastor ele era duro. Ele é médico, assim, até com as filhas, tanto que ele teve 5 filhas e ele criava aqui, né? Deixou um legado. O legado dele nunca vai perder a essência. Tem um que nós estávamos falando, amor, a gente às vezes tem que ministrar algo mais forte, mas a gente tem que ser um pouco mais, dar uma recuada e mostrar que... Você sabe não falar, né? Sabe. O pastor era impressionante, ele conseguia, sabe, falar as coisas de uma forma que era dura, mas que as pessoas aceitavam e, sabe, e hoje está difícil. Porque hoje em dia tem muitas técnicas que o mundo usa. Se tu vai lidar com uma palavra muito dura, a pessoa vai dizer que tu está implantando tipo algo sobrenatural na mente daquela pessoa, para aquela pessoa ser induzida. Então nós não queremos induzir o povo, a gente quer influenciar Cristo, a palavra dele, a essência dele, é sim e não. Nós somos aqui um vaso de bênção, de palavra. Se a pessoa acatar, ouvir, praticar, vai ser bênção nessa terra. Amém. E é importante de tudo isso que existe uma coisa chamada ministério. Sabe? Quem é pastor ou quem quer ser pastor, tem gente que quer ser pastor. Né? Tem gente que foge do chamado. Nós fugimos a vida inteira, né? Até que Deus disse não. Não adianta. Não adianta. Né? É ministério. Tem muita gente que às vezes acha que tem um ministério e não tem ministério. Tem ministério para outras coisas. Então, né? E ministério da igreja não é só pregar. Tem muita gente que quer púlpito. Nós não queríamos púlpito, nunca quisemos púlpito, mas Deus nos empurrou, né? Nos obrigou praticamente a ir para o púlpito. Mas tem muito chamado que não é púlpito. Tem pessoas que precisam limpar a igreja, precisam ajudar, precisam cantar, precisam trabalhar na igreja. Então, ministérios são várias coisas. Vamos para a palavra? Vamos. Eu vou deixar, né? Porque senão eu falo aqui, nós falamos aqui. Então, eu quero deixar aqui
Deixa eu só achar onde é que eu botei aqui. Acho que é aqui. Provérbios 3. Provérbios 3, tá? Eu quero deixar para nossos amigos, né, que nos acompanham, né, para a Camila, que é que conduz o programa. Diz assim, Provérbios 3. Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Então as pessoas às vezes querem sucesso, mas não observam o que Cristo pede. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Tão difícil nos dias de hoje. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Olha o que diz depois, no versículo 4. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Confie no Senhor de todo o coração. E olha só, não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é o sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Melhor conselho que esse não existe. Faça tudo de bom, não abandone o Senhor, não abandone a lealdade e a fidelidade e confie no Senhor. Porque se você confiar no Senhor e não na sua própria inteligência, Ele vai fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. Amém. Amém. E Ele é o nosso pastor, né, de todos os momentos da nossa sabedoria. Aonde nós estivermos, o Senhor está ali. Se você abrir o seu coração e deixar Deus entrar no seu coração, Ele vai fazer morada, Ele vai habitar. Mesmo que você que está nos ouvindo nessa manhã estiver afastado dos caminhos do Senhor, dobra o seu joelho no secreto e fala com Ele, que Ele vai te dar sabedoria para entender por que você está afastado. E logo você vai encontrar esse Deus no seu coração e vai chegar até Ele. Então essa palavra nessa manhã maravilhosa, e nunca esqueça que a palavra tem poder. Então profetize na sua boca, nesse dia lindo que Deus está nos dando, esse céu maravilhoso que de lá vem o nosso socorro, a palavra de Deus. E jamais Deus vai esquecer esse filho que é você nesse dia. Amém. Amém. Vamos orar? Amém. Vamos orar. Deus, eu te agradeço por estarmos aqui nesta manhã com a Camila, com a pastora Lília, com nossos internautas, nossos telespectadores. E te peço, Senhor, que o Senhor visite agora a casa de cada um que está nos assistindo neste momento. Senhor, se houver alguém enfermo, alguém com depressão, alguém entristecido, alguém com algo para resolver, Deus, eu te peço que os teus anjos agora vão lá em favor desta família, Jesus. O Senhor sabe que tem gente nos assistindo, Deus, que está desesperada. Mas nós te pedimos que pela tua mão protetora, abençoadora, vai lá, liberte, dê vitória, dê resposta que Ele está te pedindo, Senhor. Abençoa a nossa cidade, abençoa, Senhor, a Camila, que este programa cresça e seja fruto de bênçãos para todos aqueles que assistirem. Eu te agradeço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a loja Emanuel, loja da família cristã, a Chácara Peniel e ao Ministério Remanescentes Fé em Deus. Pastores, rapidamente o endereço e os horários de culto? Nosso endereço é na rua Flores da Cunha 852, ali bem na esquina do Colégio Industrial, né? O prédio está ali, você pode, às quartas-feiras de tarde, a partir das 3 horas, a pastora Lília está ali. E aos domingos, às 19h30, nós estamos ali todos os domingos, né? Você é bem-vindo para nos visitar, nos fazer uma visita, né? Ir lá participar com a gente. E também, se precisar entrar em contato comigo, pode entrar em contato ou pelo telefone. Às quarta-feira a gente atende. A pastora Lília atende às quarta-feiras lá, se chegar um pouquinho mais cedo, ali 2h30, ou ligar para ela, você é atendido. E nós estamos sempre à disposição para quem quiser nos visitar. E muito obrigado, Camila, pelo programa. Muito prazer. Eu que agradeço. Que Deus abençoe mais o teu programa. E tu tem um propósito nesse lugar aqui, para falar de Deus. Amém. Interessante que a pastora Lília falou um negócio. Esse local aqui, há 30 e poucos anos atrás, era onde o pastor Pires atendia as pessoas. Ele atendia as pessoas nesse local. As filhas eram secretária dele. Então, esse local aqui já é abençoado. Já é abençoado. Glória a Deus. Amém. Igreja Cristo é o caminho, então estão todos convidados para conhecer. Pastora, muito obrigada, que beijo Deus no coração. abençoe grandemente, cada vez mais e mais a Amém, vocês. amém. Pastor Vlad Obrigado, também. Camila, eu que agradeço.
muito obrigado por estarem aqui hoje conosco. Já deixo o convite, porque essa nossa conversa tem muito ainda para ser falado. E eu né? fugi para estar aqui. Obrigado, gente, obrigado a nossos telespectadores. Amém, muito obrigada. Amém, beijos no coração. Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e até o próximo programa. Amém.